cima. Aleluia. Tem sido dias difíceis, mas tem sido também de muita aprendizagem. Glória a Tem uma Deus. gente a valorizar mais o valor que tem esse braço. Porque a gente só valoriza o que tem quando não tem ele. Às vezes a gente deixa de valorizar pequenas coisas, acha que é pequeno, mas isso aqui não é pequeno, é grande. Mas eu só pude entender o tamanho do valor que essa mão esquerda tem. Irmão, você não sabe o tamanho do valor que esse irmão que está do teu lado tem. Às vezes você pensa que você arrebenta, que você dá conta de viver sem ele, você não dá conta. Porque os nossos membros do corpo é como os membros, nossos irmãos da nossa igreja. Então vamos aprender a viver em união, em comunhão. Assim como nós precisamos dos membros do nosso corpo, nós precisamos dos membros que são os nossos irmãos. Aleluia. Amém? Gênesis 33 diz assim: Jacó saiu ao encontro de Esaú. Louvado seja Deus. Quando Jacó viu Esaú vinha chegando com os seus 400 homens, dividiu os seus filhos em grupos, que ficaram com Léia, com Raquel e com as duas servas. E as escravas e seus filhos ficaram na frente. Depois Léia com seus filhos, por último Raquel e José. Depois Jacó passou e ficou na frente. 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão, até que chegou perto de Esaú. Porém Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou, e ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. E os dois choraram. Quando Esaú olhou em volta, viu as mulheres e as criações e perguntou: quem são esses? Quem estão com você? São os filhos que Deus, na sua bondade, deu a este teu criado. Respondeu Jacó. Que coisa tremenda, igreja. Então os escravos e os seus filhos chegaram perto de Esaú e se encurvaram na frente dele. Depois Léia e os seus filhos também se encurvaram. Por último, José e Raquel viram e se encurvaram. Depois Esaú perguntou: e o que são aquele grupo que encontrei pelo caminho? Jacó respondeu: por meio deles pensei em ganhar a boa vontade do Senhor. Aí Esaú disse: eu já tenho bastante, meu irmão. Fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se é que eu mereço um favor seu, aceite o meu presente, para que ele vê seu rosto como vê o rosto do Senhor Jesus. Aleluia. Quem senta aí dando glória para Jesus? Aqui, irmãos, é a maior, assim, não tem coisa mais linda do que a gente ver isso aqui. Porque aqui a gente vê o antes e o depois de um homem, de 2 homens. Como vocês sabem, quem conhece de Bíblia e lê, Jacó, ele saiu da sua casa, do meio do seu povo, fugido, como fugitivo, porque brigou com seu irmão, porque pegou ali o direito de primogenitura. Para Esaú ele tinha roubado, mas para ele tinha feito um acordo. Lá atrás por um pratinho de lentilha, mas estava tudo certo. Mas de fato ele saiu correndo, saiu fugindo, arrante pelo mundo, largou o pai, mãe e família. No meio do caminho, logo no meio do caminho, ele fez uma aliança com Deus: se tu me der pão para comer, me levar seguro e guardado, de tudo que eu fizer te darei, te devolverei o dízimo de tudo. Todos sabem, Jacó foi para uma terra, para a casa do seu tio Labão, aonde lá ele foi aprender a ser crente, onde ele foi lá aprender a ser gente. Porque tem muita gente que pensa que tem jeito de crescer no meio do kikiki, kkk, no meio do riso. Mas Jesus sabe como tratar com crente cascudo, com gente que não tem compromisso. Ele sabe muito bem onde ele coloca a mão para tratar, para trabalhar, para tirar os carrapichos, que é para ficar do jeito que ele quer. E ele levou Jacó, levou para dentro da casa de Labão. Jacó de imediato já se engraçou com uma das filhas de Labão, Raquel, o grande amor da sua vida. Mas lá não era do jeito que ele pensava. No dia do casamento, Labão lhe deu linha dos olhos trocados, aquela menininha chuca ali, que não tinha aparência de uma boa moça, mas só era aparência de moça feia por fora, mas por dentro de um caráter que muitos crentes não têm, que parece que é bonito por fora, mas por dentro é tudo podre. E aí o caráter de Raquel Não pode mexer lá não, que a conversação é diferente. Lia feio por fora, mas por dentro tinha beleza, tinha caráter. Mas Jesus levou para tratar e Deus tratou. E o ano se passaram, querido.
Lá ele ficou longe a noite inteira, ele queria, mas o anjo não queria. E ele, o anjo queria, ele queria, o anjo não vai, não vou, só vou quando tu me abençoar. Enquanto o anjo entregou a vitória dele, ele não largou. Porque ele precisava se preparar para encontrar com seu irmão. Porque os